Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de entrevista de uma pessoa muito querida que esteve nos nossos rituais aqui no Espaço Vila da Cura, em específico o ritual de Ayahuasca e Agnihotra aqui no espaço. Olá, Alice, boa noite. Vou chamar aqui a Jamile, que acabou de entrar. Vamos lá, onde é que chama? Aqui embaixo, eu sempre troco aqui. Vamos guardar ela entrar. Só virar a câmera. Pronto. É, E aí, tudo bem? tudo bom? Boa noite, amigo. Boa Como é que noite. está? Tava só vendo umas coisas aqui de operadora, porque tá complicado aqui o sinal, mas deu Tá certo. mesmo? E agora que a Oi tá vindo para Vivo, tá uma loucura. Vixe, ainda tem isso. É verdade. A minha eu parei de ligar porque a Vivo cortou meu plano. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu virou Vivo e ninguém me disse nada, que eu nem pedi a portabilidade, por tomando decisão por mim. Volta, meu senhor. Pois Mas é, deu vamos, certo. vamos resolver. E, querida, vamos lá. Primeiro, para quem está chegando, essa live é com o objetivo de trazer mais lucidez, trazer mais conhecimento sobre uma questão que aos poucos tem se popularizado, as pessoas têm se informado mais, mas ainda tem muito que informar, que é com relação aos rituais de ayahuasca e, no caso aqui do nosso espaço, de ayahuasca associado ao Agnihotra, que a ayahuasca é um recurso terapêutico xamânico de origem milenar, de origem ancestral, e que ela, assim como outras substâncias de efeito em outras regiões do planeta, de tribos xamânicas, ele tem sido utilizado ao longo desse tempo como uma ponte de conexão mais rápida à espiritualidade de cada um. E aí isso tem se popularizado, aliás, isso já existe em toda a região de América do Sul, em muitas regiões, principalmente a parte de centro indo para o norte do país e associado com os países que estão nessa nossa lateral, que compreende Pará, que compreende a região lá do Acre e assim vai. E aí esse chá, ele é composto da associação do mareri e da chacrona, que são duas ervas que não estão próximas, isso é uma das coisas que depois eu posso comentar, não estão próximas geograficamente, mas quimicamente elas casam uma com a outra, gerando esse efeito desse processo. Que esse processo ele desencadeia um estado alterado de consciência, e uma expansão dessa consciência, expansão dos sentidos, dos cinco sentidos, e expansão de uma nova forma, de uma outra forma da gente conseguir se perceber, tanto internamente quanto no nosso ambiente. E aí, dentro disso, vem normalmente a elaboração de muitos conteúdos internos nossos que no nosso dia a dia a gente não se dá conta desses conteúdos. E o chá vem com essa capacidade de trazer esses conteúdos à tona, os conteúdos que são necessários naquele momento, principalmente no momento da cerimônia, do ritual, da sessão, e nós vamos elaborando e reorganizando e reconfigurando esses conteúdos. E no caso aqui do nosso espaço, nós utilizamos a medicina da ayahuasca associado ao processo do Agnihotra, que é um ritual de tradição hindu, um ritual de tradição védica, que ele vai trabalhar também sobre os estados de consciência, sendo que sem a necessidade de uma substância. Ele vai ser utilizado como um facilitador do nosso processo de norteamento no ritual. A ayahuasca em si, ela normalmente levanta muitas informações. E pela minha prática, a prática da minha esposa, que tem um tempo de uns 9 anos, 9 dela, 10 meu, nós vimos a necessidade de utilizar de recursos terapêuticos para facilitar o nosso processo, para facilitar o aprofundamento do que a gente busca com o chá, de se autoconhecer, de se autoaprimorar.
e a gente viu muita diferença nisso e resolveu estruturar uma forma de implementar isso para as outras pessoas. Tanto é que inicialmente nós começamos aqui com os clientes do espaço, que eu sou fisioterapeuta, trabalho com medicina chinesa e ela trabalha dentro do Ayurveda, minha esposa. E fora a parte de radiestesia, de reiki, de outros recursos que a gente trabalha com campo energético e constelação. E nesse tempo dessa aplicação, dessa forma de conduzir, nós fomos vendo muitos resultados positivos com as pessoas. E de um ano para cá nós abrimos para o público em geral. Por isso que começou esse movimento desses esclarecimentos, por isso que você que está nos assistindo viu essa live, por isso que a Jamile foi para o encontro com a gente e agora nesse momento está falando um pouco, vai falar um pouco sobre ela, sobre como foi a experiência dela. E aí, esse recurso do Agnihotra, ele vai atuar casando com a medicina da ayahuasca, tornando o ritual como uma ayahuasca terapêutica, aonde nessa situação, Karen tá aí, oi Karen, e tornando, né, no caso, essa situação do ritual, esse formato de ayahuasca terapêutica que eu estava falando, que o fogo ele vai facilitar essa reorganização desses estados de consciência, que o chá vai estar trabalhando essa profundidade e o fogo vai ancorar mais lucidez no processo, para que a gente não fique em alguns momentos desnorteado com tantas informações que o chá traz. Ele É vai muito, ancorar também, muito, ele vai é ancorar muito. também para que você tenha uma maior profundidade no seu processo, porque ele vai reduzir os nossos níveis de resistência ao chá, aos efeitos dele. Muitas vezes, principalmente as pessoas de primeira vez, elas têm muitos medos, elas têm um excesso de pensamentos do que é que vai acontecer, porque normalmente nenhum ritual se repete. Então, cada ritual é uma experiência única, mas principalmente o de primeira vez, aí é que é único mesmo, que as pessoas ficam, como é que vai ser, o que é que vai acontecer, e a cabeça toma de conta. E o fogo, ele ajuda no sentido de dar aquele norte, dar aquele centramento, para que a gente Centrada. consiga isso, para que a gente consiga com a nossa mente mais centrada e mais receptiva, principalmente, permitir com que o chá possa aprofundar os seus efeitos. E fora que o processo, a partir daí, se torna mais leve do que seria sem o ritual de fogo. É uma coisa que até eu tenho visto com as pessoas que eu tenho conversado, entrevistado nesse bate-papo, que das diferenças entre se fazer com fogo e se fazer sem fogo. Eu até recomendo que as pessoas façam em algum outro momento sem fogo para elas conseguirem ver a importância que o fogo tem na condução desse processo como uma mola motora desse processo, que é muito importante e muito profundo. Mas vamos a Jamile. O que eu estou falando é muito. Querida, vamos lá. Primeiro, como que é a sua percepção sobre espiritualidade? Assim, peraí, deixa eu dar boa noite pro pessoal, né? Que mal educada Uhum. que eu fui. Boa noite, pessoal, Não, relaxa. os meus amiguinhos que estão entrando aqui que eu estou vendo. Boa noite, pessoal. Vamos falar de um assunto bastante interessante hoje. A gente está falando sobre espiritualidade e apresentando também o espaço aqui da Vida Antônio, né? Que é o espaço Vila da Cura, onde a gente fala um pouco mais, até para conhecimento de vocês, sobre a ayahuasca, né? Ele me Uhum, perguntou agora sobre espiritualidade. Eu tinha uma visão muito fechada disso e de um tempo, né? De um tempo para cá eu vim abrindo mais esse meu campo de visão. Eu acho que é muita prepotência da gente achar que nós estamos sozinhos, que só existe uma verdade, que ela é única e absoluta, e a gente não se permitir descobrir, entender e tirar aquele preconceito que a gente tem de coisas que a gente não conhece. Porque muitas uhum, vezes a gente deixa de aproveitar e evoluir espiritualmente porque a gente tem preconceito por uma coisa que a gente não entende e acha que vai fazer mal para a gente, enquanto na verdade não funciona dessa forma. sim.
Mas, assim, falando mais amplamente, eu acredito que a espiritualidade da gente ela tem que ser tratada meio que diariamente. Né? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita, tem gente que é de religião tal, religião X, e isso, aquilo, outro, mas espiritualidade eu acredito que é um conjunto de tudo, né? Daquilo que você acredita. Às vezes você pode não acreditar em Deus, mas você tem outras crenças. Aí a gente vai citar alguns exemplos. Bora pegar aí. Tipo, eu já ouvi, eu nem sei se é verdade, mas já ouvi, tipo, que o Elon Musk, ele é agnóstico, enfim, não acredita em Deus. Mas ele tem convicções, entendeu? E dentro daquelas convicções ele consegue realizar as coisas a quais ele acredita. Por quê? Porque ele está ali centrado naquilo e que vai acontecer, que vai funcionar, né? Sim, A gente chama também isso de poder da atração, não sei, enfim. Mas também é uma maneira de acreditar e uma maneira também de tratar a sua espiritualidade mesmo sem saber, eu penso dessa forma. Enfim, sim, várias interpretações. né? Por que ficar tão fechado se a gente pode abrir aí horizontes e aprender sempre, melhorar sempre com isso? Eu acredito dessa forma. Com certeza. E, e a partir dessas vertentes, como até no caso da parte hindu, quem vê eu falando sobre ritual védico normalmente tende a achar que eu sou hindu, mas nós utilizamos esses recursos no sentido de promover um processo terapêutico. E tem a parte de você executar os mantras, assim como um hindu faria. Mas nós vamos partir do ponto que o ato de você falar repetitivamente sentenças, ainda mais sentenças que te elevem, que te conectem com o divino, que sejam sentenças positivas, ela tende a ativar certas áreas da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa consciência, que promovem reorganizações de padrões, que promovem reorganizações de sistemas que estão presos e emaranhados naquela estrutura de subconsciente e de inconsciente. Então, não vamos pensar somente no ponto de vista do Om Namah Shivaya, que vai conectar a deidade Shiva e que de lá vem desdobramentos. Mas sim, o Om Namah Shivaya, que primeiro no ato de verbalizá-lo, nós estamos falando dos 5 elementos conjugados, que no estudo do Ayurveda, fogo, água, terra, ar e éter, ou prana, e que esses elementos são os nossos elementos constituintes do corpo. E aí começa a se desdobrar todo o estudo dentro disso, de como que o nosso corpo vai funcionando e como ele pode ser otimizado, como ele pode ser melhorado. E o fogo, com o passar do tempo e dos milênios dessa pesquisa com ele foi encontrado como um recurso facilitador de processos terapêuticos e facilitador do nosso processo de conexão com com o nosso divino interior, que seria uma outra forma de tirando a parte indo para a parte do ateísmo, com a nossa verdade interior. Então, E é não engraçado necessariamente o como divino, mas a nossa verdade. o fogo ele dá de fato uma força, né? E Dá. a gente não fala só em relação, tipo, eu tomei, eu consagrei a ayahuasca, eu tomei o chá e ali eu tô perto do fogo. Não, eu tô falando no modo geral. Quando você se conecta com o fogo, eu posso estar num acampamento ali perto de uma fogueira, você sente uma outra energia. Ele te Sim. passa uma outra energia, uma clareza nas ideias, né? Ele realmente te leva ali mais algo mais centrado, E né? ainda mais quando ele está ancorado num processo de mantralização, quando ele está com um motivo a mais do que simplesmente ele estar lá para aquecer e para congregar, porque normalmente ele aquece e congrega. Ele é praticamente uma tradição primitiva, em que o homem, para se proteger do frio de outros seres e poder preparar os alimentos, ele realizava a fogueira e com outras finalidades, mas que ela tinha essa capacidade de estar congregando com os outros. E aí, quando a gente alia ela com o processo terapêutico de mantra terapia, aí a gente consegue ter um efeito mais profundo ainda. E é um efeito que ele permanece por um tempo, viu, Davi? Depois eu vou te contar uma Sim, coisa que depois eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Eu escutando o mantra no engarrafamento.
Jesus. Tem muita história. Mas vamos lá. Como tu já falou do processo de como que você enxerga, né, a espiritualidade, e no caso, como que chegou para você, Jamile, a ayahuasca? Pronto, como é que chegou para mim, certo? Como eu disse, procurei me abrir mais, né, para conhecer novas coisas sobre espiritualidade. Uhum, E tinha visto, tinha lido, tinha visto que era uma maneira. Porque a primeira ideia que foi passada há muito, muito, muito tempo atrás, né, eram de pessoas que utilizavam o Santo Daime. E uhum. Que é a aí o ayahuasca Santo também. que é a ayahuasca também. Só que, assim, foi colocado isso de maneira negativa. Eu acho que para muita gente passou matéria em Fantástico, que tinha um seita, e por isso que o preconceito das pessoas acontece. Enquanto, na Também, verdade, não é isso. É uma medicina que, de fato, te ajuda a tratar coisas que você precisa descobrir sobre você, que não estão bem na sua vida, e ela vai te ajudar a entender esses caminhos, e ela vai te ajudar a expandir a tua mente. É como se você estivesse aqui numa cena e você consegue se ver de fora daquela cena para você analisar de um outro modo. Eu penso dessa forma, porque foi como eu consegui ver, né? Então, uhum, assim, como é que chegou para mim? Passado essas informações, que não foram informações, né, boas, foram informações de massa, eu era casada, né? E aí o meu ex-marido ele mudou para São Paulo. E nisso a gente já vinha conversando aqui a respeito de ayahuasca, porque a gente estava estudando a medicina e tal, tudo mais. E aí, quando ele foi para lá, ele começou de fato a adentrar nesse processo. E aí eu comecei a ter mais informações, só que informações de dentro do processo, né? Que aí hum, eram informações tipo, mais confiáveis. Não era aquele jeito que falavam, aquilo tudo está errado, é uma ideia muito errada. Então eu comecei a fazer o quê? Pesquisar mais. Aí eu disse, eu entrei em grupos, né? Eu fui ler, eu procurei aqui, e eu acho que, tipo assim, é um chamado. Eu acho não, é um chamado, né? Porque eu passo muito tempo procurando e eu não encontrava. sim. Eu acho que eu não estava preparada. Ele trouxe para fazer comigo o ritual quando ele veio de São Paulo para cá, e duas vezes não deu certo. Eu não estava preparada. Então, teve que passar um tempo, eu tive que deixar para lá, tipo, achar que nem ia dar mais certo, porque eu não estava encontrando um lugar aqui que eu confiasse. Até que um amigo meu, a gente conversando, tipo, sobre diversas coisas, ele também é muito espiritualizado, conhece, né, Israel? E a Sim. gente começou a conversar e ele disse, cara, aqui tem um lugar bacana. Eu já fui lá, minha terapeuta me levou, me esqueci até o nome da terapeuta dele, acho que é Ana A Ana Paula. Paula. É, Isso. E inclusive o Ana Israel Paula já me está em levou. alguns desses testemunhos, para quem quiser Sim. conferir. Aí ele disse, Ana Paula me levou lá, tudo mais, ela é minha terapeuta, então eu confio nela, então eu te indico para poder ir. Eu disse, massa. Passou uma, duas, 3 semanas e o massa ficou só no massa do passado. Eu disse, cara, mas eu tô recebendo chamado. Aí, tipo, do nada eu tava trabalhando, aí do nada me veio aquela memória na cabeça, assim, cara, você precisa falar com essa pessoa. Aí na mesma hora que veio na minha cabeça, né, eu peguei e mandei uma mensagem pro Davi, lá no privado do espaço. Eu só queria Uhum. conhecer, porque como assim como muitas pessoas têm um pouco de São Tomé, que eles só acreditam vem, que a gente Sim, duvida de saber, mas é curiosidade normal, porque eu nunca tinha consagrado. Então eu precisava entender, eu precisava ver se o local, tipo, a minha energia batia com o lugar, porque espiritualidade e principalmente também a energia, né? Eu acho que sim. tudo tem que permear ali, tudo tem que conversar para que tudo converja para o lado certo. Então, assim, perguntei, falei com o Davi, ele foi super receptivo. A voz do Davi, gente, já transmite paz. Ele mandou um áudio para mim, eu disse, tá bom, eu vou. Fui bater, fui bater lá no espaço.
Cheguei lá, a gente ainda fez uma filmagem, foi um sucesso esse dia. Mas Foi assim, que inclusive assim, coincidiu na semana pré-ritual tua, há 2 meses atrás. Eu tinha combinado com um grupo que tava fazendo um trabalho de medicina, uma turma lá de medicina. São três alunos da da turma, farmácia, da turma de enfermagem. Da turma de enfermagem. enfermagem lá da UFC, aí eles vieram entrevistar. Inclusive, é uma das lives que está aqui, é uma das primeiras lives antes de eu começar. Acho que foi antes de eu começar o processo dessas entrevistas de relato, de testemunho. Que é E muito aí eles boa, né, acabaram Davi? abrindo o movimento pra gente. E aí, de lá pra cá, cara, eu vou começar a conversar com as pessoas, porque a partir do movimento que as outras pessoas vão vendo, de quem participou, a gente consegue trazer mais consciência, seja para quem deseja consagrar por aqui ou para quem deseja consagrar em qualquer outro lugar. Porque aí a gente vai falando dos pontos necessários e importantes da gente observar antes de consagrar. Um ponto muito importante que foi o que a Jamile já falou, que foi de você conhecer o lugar, de você falar com a organização do lugar, seja com o dirigente, seja quando é um espaço tipo para mais de 100 pessoas, por exemplo, de você falar com as pessoas responsáveis na parte do acolhimento e tudo, e ir tirando as suas dúvidas. E principalmente de ver as referências do lugar. E aí, a partir daí, você tem um pilar de confiança se estabelecendo, porque para uma ótima consagração, normalmente eu falo que são dois pilares principais. O primeiro é de você estar no lugar bem ancorado, de você estar no lugar bem estruturado e com pessoas de responsabilidade, que é o que nós prezamos, principalmente aqui no espaço. E os outros 50% são a sua dedicação, o seu compromisso e a sua verdade com você mesmo. Porque não adianta você vir e só vir de corpos, você não vir de alma. Para entrar no seu processo, para entrar naquela verdade que você precisa acessar e naquelas mudanças de vida, aquela transformação que você precisa. E que ela normalmente só acontece, quem está vendo pode ir atrás de todos os testemunhos e vai ver que é unânime. Quem teve bons resultados foi porque se entregou ao processo. É verdade. É unânime. Não tem uma pessoa que estava ali passando na esquina, eu vou tomar. Aí chegou Eu e tava teve aqui as do grandes nada. revelações. Vou dar um pulinho aqui. Pois é, então, tanto é que primeiro a gente conversa com a pessoa, vê quais são os interesses dela, vê quais são as expectativas dela, porque o chá ele envolve muito esse processo de autoconhecimento. E não é sempre que a gente está totalmente disponível para esse autoconhecimento. E aí isso acaba gerando aquelas travas que eu falei, dos medos e dos excessos de pensamento. Aí a pessoa toma uma, uma porção, duas porções, às vezes até 3 porções, não entra no processo porque está com tanta trava que não deixa o processo acontecer. Eu, por exemplo, na minha primeira consagração, eu não sabia nem para onde eu ia. Eu não, aliás, eu não sabia nem para onde eu estava indo, o lugar. Foi uma amiga minha que me chamou na época e eu, bora. Não sabia nem o que que era, confiava nela e fui. Tô indo, né? Tô indo. Bora. Já era conhecida de tempo de movimento espiritual. Bora. Aí fui, tomei a primeira, tomei a segunda, tomei a terceira e não Nada. tive nada que me tocasse, que me movesse e tal. E eu escutava o relato das pessoas que viu isso, que conectou com isso, com aquilo outro. Eu achei aquilo um absurdo, porque, rapaz, como é que pode? O pessoal tá vendo isso aí tudo dia, eu não tô vendo nada. E aí, quando eu chego em casa, aí eu começo a notar algumas diferenças. Tipo, a minha relação com meu pai naquela época São não era nada sutis, né? boa. Hã? São diferenças sutis, mas que vão Isso. aparecendo. Isso, porque a diferença para mim, naquela época, na, na forma como eu conseguia captar as coisas, ela precisava ser física para eu poder identificar que estava acontecendo alguma coisa. Agora não, mas antes era. E aí chegou aquele momento em que eu simplesmente, espontaneamente, eu vivia numa rixa com meu pai, e aí eu simplesmente cheguei, pedi um abraço, abracei numa boa, como se nada tivesse acontecido,
naquele tempo todo de De questões entre nós briga, de dois, brigas. de conflitos e tal. E aí ele ficou até assim, rapaz, tu andou se drogando, o que foi que aconteceu? Aí eu, não, não tinha nada de droga não. E eu até fiquei Tá assim tudo um pouco cismado, e eu só fui ter a segunda sessão, aliás, eu tive a segunda sessão próxima, e eu só fui ter a terceira sessão 2 anos depois. Então, para mim, já foi uma prova que ali já não envolvia processo de vício, porque normalmente o processo de vício, como outras substâncias mais pesadas, a tendência é da segunda em diante, ou até da primeira em diante, você enfiar o pé e ir. Então, nesse sentido, eu volto a dizer, os dois pilares essenciais são você conhecer o lugar, você ter referências dele, seja por um amigo que foi, e mesmo assim, foi muito boa essa parte da Jamile, dela ter ido, conversado e tudo. Quem não tiver disponibilidade de conversar, vai conversando pelo WhatsApp, não tem nenhum problema. Nós, no nosso tempo, ou eu ou a Antônia, nós vamos respondendo às pessoas para que a gente gere o máximo de compreensão e de entendimento do que a pessoa está vindo fazer aqui, porque não adianta de sim. nada você vir só para consagrar e só por uma questão de oba-oba, cara, de curiosidade, De porque curiosidade, do seu não objetivo muito compensa. isso, porque Isso. é uma medicina de fato e vai te ajudar nisso. E outra coisa também, como você disse, as lives que você está fazendo, tipo, essa dos alunos, ela é bastante, eu acho que de todas, porque aqui nessas a gente conta a nossa experiência com o lugar, a gente conta a nossa experiência com a medicina, mas lá, nessa com os alunos, ele tira realmente dúvidas a respeito da medicina, de como surgiu, como é a terapia que é utilizada, né? E eu acho que ela é muito esclarecedora, porque eles fizeram muitas perguntas, né, Davi? Muito Foi. mesmo, foi mais de 1 hora de live, e tipo, foi Foi bastante, 1 hora ou mais, se eu não acho que me foi uma engano. hora, 1 hora e 10, uma coisa assim. E eles realmente fizeram perguntas sobre tudo que envolve a medicina. Eu acho que ela é bem esclarecedora, porque eles não tiveram a experiência, até ficaram curiosos, assim, disseram que tinham interesse em participar, mas eu acho que Foi. ainda vai ali no tempo deles, né? Não É, vai muito assim, de média, ainda tem um tempinho ali para maturar essa ideia. Eu acho que estava mais na curiosidade, eles vão ter que receber o chamado deles, sim, com que eu acho certeza. Não adianta a gente ir de oba-oba, nem só pela não. curiosidade. A gente precisa estar sentindo a necessidade de estar aprofundando e de enxergar que existem mais coisas do que a gente enxerga. Sim, sim. E outra coisa, como você disse, não adianta a gente se antecipar, o meu caso que eu falei, né? Tava tudo certo para eu não ir. Eu fui conhecer, eu queria participar, e no dia do que ia ter, né? Uhum. O encontro, eu não tinha nem ninguém para ficar com a minha pequena. Eu disse, eu não vou, cara, eu não tenho ninguém para ficar com a minha pequena. Aí tal hora eu não tinha mais dinheiro. Eu digo, acabou, não tenho mais dinheiro, não tem babá, não tem ninguém. E aí falei com o Davi, eu disse, Davi, quero muito ir, mas eu acho que não vai dar certo. Faltando 15 minutos para ele encerrar, eu disse, Davi, bota o meu nome que eu vou. Deu tudo certo, apareceu uma pessoa para ficar com ela, Foi. apareceu o dinheiro, deu tudo certo, aí, tudo tranquilo. E, tipo assim, e foi uma experiência maravilhosa, uma experiência que eu precisava, uma experiência que eu senti o chamado, entendeu? E é muito enriquecedor, pelo menos para mim, né? Eu acho que, assim, se você acredita que precisa passar por esse processo, eu acho que o Davi e o Antônio são pessoas que conseguem te ajudar com isso, porque eles se preparam para isso. E eu me senti muito bem acolhida quando eu fui para o espaço. Quando eu entrei no espaço, a energia é maravilhosa. Né? Pelo menos para mim foi dessa forma. Eu não posso responder pelas outras pessoas, mas para mim foi dessa forma. Eu sou muito criteriosa com algumas coisas. A energia foi muito maravilhosa. O Davi foi super acolhedor. A Antônia também foi super acolhedora. Então, assim, no dia mesmo, né, da gente ter o rito, foi tudo muito legal. As pessoas muito bacanas. Eu acho que o nosso grupo, ele se misturou, né? Fez ali uma homogeneidade muito boa. E o ritual correu
muito bem. A gente conseguiu ajudar muitas pessoas que estavam ali. Foi próximo do Dia dos Finados, né, Davi? Uhum. Então tiveram muitas pessoas que passaram por ali. E aí, dentro dessa passagem, aquele grupo conseguiu ajudar muita gente. Então, assim, é uma experiência bem bacana. E quando saí de lá, o pessoal que entrou, né, os meus amigos que entraram aqui, que ficam entrando e saindo, eu já falei para meu mundo, gente, já disse que ia arrastar umas 4 pessoas comigo, no próximo que eu vou já estou tudo confirmado no meu caderninho. E agora, em janeiro, eu disse, pessoal, não deu em dezembro, não deu, mas em janeiro nós estamos aí, vamos de novo, vocês vão mesmo. As meninas, vamos sim, porque a gente precisa, a gente quer saber, a gente, tipo, até o que você fala, dependendo da maneira que você fala, dependendo da, né, elas confiam na minha palavra e confiam que aquilo que eu estou dizendo para elas, de fato vai ajudar e é bom. E eu Uhum. acredito que a medicina ela ajuda a gente nessas respostas, a medicina ajuda a gente a realmente ter essa amplitude de visão. E a gente consegue isso. E vocês ajudando a gente aí, direcionando, né? E todo o rito em si, eu acho que dá uma boa força, dá uma boa ajuda. E eu Ótimo. perturbei, né? Depois do rito. Não, Eu você foi perturbei tirar depois. suas dúvidas, é diferente. Ainda tem um bocado, depois eu te conto. Não, vamos conversando sim. E, Jamile, como que tu se percebeu, então, depois do ritual? A Jamile pré e a Jamile pós. Assim, eu fui para o rito com buscando muitas respostas. E eu entendo depois do rito que tudo é um processo e que a gente não pode pular etapas, né? Uhum, A gente é tipo aquele eu quero saber muita coisa, só que eu não consigo ter todas essas respostas de uma vez. A gente sim. precisa focar. E eu entendi isso porque ele faz isso com a gente. Né? Ele abre a Uhum, nossa cabeça e faz a gente entender que tudo precisa ser gradativo. Então, assim, eu fui com muitas perguntas, mas eu acho que por si só a medicina ela vai se organizando e organizando a tua cabeça para que você vá por níveis de prioridade. E uhum, assim, eu me vi com visões diferentes. Antes, eu sou, até mesmo pela minha profissão, né, que eu trabalho com vendas, sou uma pessoa um pouco impaciente, um pouco inquieta. Então, assim, eu me vi depois do rito um pouco mais centrada, entende? Um pouco mais preocupada com o que de fato eu tinha que me preocupar. uhum. Por exemplo, dentro do processo, tiveram algumas áreas da minha vida que estavam desorganizadíssimas, que depois do processo, na qual eu fui de coração e eu consegui me entregar à minha maneira e ver algumas coisas que eu precisava ver, se organizaram e estão se organizando. Ótimo, Né? Eu acho bacana. Foi bem legal. ótimo. Muito bom. E me diz, o que que você diria para esse pessoal que está com medo, tá, ai meu Deus, como é que vai ser esse processo para mim? Olha, eu acho assim, cada pessoa tem a sua particularidade, o seu processo. Você pode escutar as experiências pelas quais as pessoas passaram. É bacana, você escuta, porque você pode ter uma noção. Mas como o Davi disse, nunca é igual, nenhum rito é igual. Se você tomar, se você consagrar a ayahuasca 50 vezes, nenhuma das 50 vezes elas vão ser iguais. Sempre vai ser Uhum, um processo diferente. Então, assim, o processo para mim foi um, o processo para o Davi é outro, o processo para minha coleguinha que estava ali do lado é outro. Então, assim, você tem que primeiro entender o que é que você está procurando. Entender o que é que você está procurando, busca a informação para que você não tenha aquele preconceito, né? Porque eu acho que o que limita muito a gente é o medo pelo preconceito de não ter uma informação real. Então, busca a informação
para que você vá minando aí esses medos que tem na tua cabeça e que vão se criando de uma maneira que nem precisam existir. Busca Sim. informação. A gente está fazendo essas lives justamente para isso, para dar informação para que você não tenha medo, para que você vá buscar, dentro do teu processo, a atividade que você precisa saber sobre você, que muitas vezes a gente não se percebe. Mas a medicina, ela é justamente para isso, para que a gente se perceba, para que a gente tenha um estado de consciência mais elevado do que o que a gente tem hoje. Total. E até de se perguntar sobre esse conteúdo do medo, esse processo do medo, se o que, que é melhor. Se é eu continuar nesse padrão que eu estou hoje, com as questões que eu tenho hoje, ou se é melhor eu aprofundar e ver novas realidades do que eu posso vivenciar, do que eu posso trazer para a minha vida. Se ainda for confortável continuar nos mesmos processos e nos mesmos resultados, então, tudo bem, eu acredito que o chá não tem a acrescentar para você. Mas, se você está sentindo a necessidade de aprofundar o seu autoconhecimento, de virar a chave das questões que você precisa virar e de primeiro compreendê-las para aí sim poder virar de uma forma consciente, de uma forma lúcida, não sendo mais tangido pelo que a gente chama de destino, mas que na realidade se esconde atrás dessas camadas que eu citei, de sub e de inconsciente, então acredito que o ritual seja para você. Até porque se você continuar sempre no mesmo padrão, sempre fazendo as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos Mesmo resultados, resultado. né? E Isso. assim, será que para você é bom ficar sempre com aquela dúvida? Será que para você é bom não ter as respostas e as percepções que você tanto precisa? Como o Davi disse, tinha problema com meu pai, aí eu comecei a consagrar, e aí eu pedi um abraço, tenho uma outra relação, eu estou trabalhando com a minha mãe, né? Porque, tipo assim, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é companheira pra caramba, minha mãe me ajuda, meus dois braços é minha mãe. Mas, assim, ela é virginiana é reclamão. E eu sou taurina, então eu sou teimosa. Aí fica teimoso com teimoso, aí dá um negócio muito louco, ficar as duas brigando, uma falando, outra falando. Então, tipo, eu tô trabalhando nisso aí para ser uma pessoa com mais paciência na minha vida, Entendi. pra ver se dá certo. Ver se dá certo. Porque também muda, né? Enfim. Mas, Ora, com certeza. processo. Muitos processos. Estou só ligando o celular aqui, não Carregar. dando a carregadinha aqui. Agora sim, para quem não consagrou, para quem tem medo, se permita. Se você quer, se você acha que é o certo para você, e a questão de fato é só o medo, se permita. Antes de qualquer coisa. Se você. Eu não sei, será que as pessoas vão pensar de mim? Vai só, o processo é teu, não precisa estar falando para ninguém que tu vai. O Com processo é só certeza. teu. Eu fui e não falei para ninguém. No outro dia, eu fui almoçar com um casal de amigos meus, cheguei sem, né? Eu cheguei, oi, pessoal. Cheguei aí, Ai, pessoal, vale, ela tá tão good vibes. o pessoal, já achei isso, tu nem bebe, tu tá assim, para que tá de consagrar. Tava bem good vibes. E o que é mais engraçado, como de fato o processo ele acontece quando tem que acontecer. Eu falei que antes eu havia tentado, né, consagrar e não tinha conseguido. E aí, dentro dali da minha realidade, dentro do que tinha que acontecer comigo, eu consegui ir, né, para o rito, lá, do rito que tinha 2 meses atrás. E aí enfim, no rito, fiz, fiz tudo, participei do processo, tive lá a minha verdade, tive lá que ver as coisas que eu vi. E aí, quando eu cheguei em casa, eu pensando, eu disse, cara, eu vi umas coisas sobre a minha filha, porque a gente fica batendo, né? Eu vi umas coisas sobre a minha filha e eu preciso falar com o pai dela. E aí eu fui conversar com
o meu ex-marido, né? Uhum. Fui conversar com o ex-marido. Aí quando eu cheguei, eu disse, cara, eu fui para um rito. Aí ele, tu disse que estava não sei onde. Eu disse, não, fui para um rito. Eu não queria falar. Ele, pois deixa eu te dizer um negócio. Aí eu digo, ele, eu também tô vindo de um rito. Aí me mandou a foto dele todo de índio, porque ele vai lá em São Paulo, mas ele vai no meio da floresta. Ah, Eu digo, meu Deus, como é que pode, meu pai? Aí, pode, tipo, pode sim. pode, pode muito, tudo combina. Eu disse, nem sabia que ele ia, ele nem sabia que eu ia. Entende? E aí a gente foi, e eu tive visões da minha filha e ele teve outras também. Então a gente juntou as duas e Nossa. tivemos algumas respostas que a gente buscava. Eu nem te contei essa parte, né, que eu tinha falado com Não. ele não contei. E é muito bacana porque com base em tudo isso, dessas visões que a gente tem, de acordo com o processo que a gente passa, a gente consegue agir de maneira diferente, né? E trabalhar para evoluir espiritualmente, enquanto pessoa, enfim, fazer de fato diferente para a gente e para as pessoas que a gente ama. Eu vejo dessa forma. Eu disse, meu Deus, como é que pode? É um processo bem bacana. Eu aconselho você, se você só tem medo, não fala para ninguém, não, só vai. Converse com o Davi, visita o espaço, a Antônia também. Eles têm muito embasamento no que eles falam, eles estudam para isso, então eles vão conseguir responder todas as suas perguntas. Então, vai. Não fala para ninguém, mas vai. Vive teu processo, depois tu conta, que nem eu, saí chamando todo mundo, pessoal. Ai, legal. Depois, Entendi. uma semana depois, uma semana, a história que eu te falei, uma semana depois, eu aqui, né, uma nada, já tinha passado, estava quase com 15 dias. Eu no engarrafamento aqui na Alberto Craveiro, que é bem sucesso de manhã, bem cedinho na Alberto Craveiro, só um engarrafamento. Aí eu É. aqui, né, no meu Pataia Marará e o Ganesha lá, e eu lá, no meu engarrafamento. Aí eu olho pro lado, aí vejo um senhorzinho, aqueles que empurram um carrinho de reciclagem. Aí esse pobre, ele estava consertando a sandália. Mas a sandália dele estava tão quebrada, que eu acho que se ele desse uns 50 nós, ele ainda assim a sandália se partiria em 5 passos. Aí eu lá, né, no meu mantra, e cara, é engraçado como de fato muda, e são pequenas mudanças, são muito sutis, que você vai percebendo. Né? Eu aqui, aí eu olhei para ele, aí vi a sandália quebrada, olhei para minha sandália bonitinha que eu tinha comprado do Mickey, nova, acho, achando linda. Aí eu olhei para minha sandália, olhei para ele, olhei para o mantra, olhei para a sandália, olhei para ele, olhei para o mantra. Aí eu baixei o vidro, eu digo, meu senhor, segura a sandália. E joguei minha sandália pro homem. Aí eu digo, vale, como eu sou doida, eu vou calçar o quê? Que eu joguei minha sandália pro homem. E eu muito ali no mantra, ó. E lá, eu digo, mas é isso mesmo, eu tenho um dia para. Eu disse, eu estou trabalhando para poder comprar outra sandália depois, ele está precisando mais. Mudança sutil, Sim. mudança sutil. Inclusive, dentro do que tu falou, foi um dos motivos que as substâncias psicodélicas receberam uma barrada dos governos depois do movimento de Woodstock, porque as pessoas estavam começando a se tornar hereges e subversivas. E na tradução disso, herege é um termo que foi estigmatizado pela igreja naquela época mais antiga, que a tradução é a pessoa que é livre para poder pensar. Então, se a gente for ver no sentido da palavra, um herege é um elogio, a pessoa é livre, ela não é presa a É situações, que a amarra a tua padrões. mente. Pronto. E aí, dentro dessa questão do subversivo, as pessoas na época de Woodstock, várias desistiram dos movimentos militaristas da época, nos Estados Unidos, principalmente, porque elas não tinham aquela necessidade de defender a nação contra outro ser humano, já que todos somos um. Aí faz o paralelo essa questão que você entrou nessa ressonância com o rapaz que estava o rapaz que estava na questão da chinela. Uhum. E
se todos somos um, eu estou com a minha chinela, ele não está tendo, eu posso partilhar do que eu tenho com ele. Eu tenho condições de comprar outro e não tem problema para mim. Pelo menos eu vou estar, no mínimo, ajudando uma pessoa. Vai ser menos sofrido para Ficou tão ele. feliz. Pois é, não, com certeza. Isso, isso. Ele pegou a sandália a dele, jogou pro outro lado. Eu disse, cara, que legal, cara. Ele tá muito feliz. Eu tô muito feliz porque ele tá muito feliz. Aí eu fui feito uma louca, chorando até o trabalho, porque aquilo tocou meu coração. E aquilo tocou meu coração. Eu fui chorando até o trabalho. Gente, que legal, cara, que energia legal. Isso quase 15 dias depois. Sim, mas o processo vai reverberando mesmo. Não, as pessoas Vai. até me perguntam quanto a efeito do chá, o processo ele deve ter uma duração em média de você estar sentindo os efeitos dele em torno de 4, 5 até 6 horas estourando, dependendo da quantidade que você ingere. Mas as reverberações espirituais, aí elas não têm um tempo determinado. Pode ser um mês ou como pode ser mais. Tem pessoas que consagraram uma vez, foi com um mestre espiritual, e aí a pessoa consagrou 2 copos cheios, teve lá os procedimentos dele, os processos dele, e de lá para cá nunca mais sentiu a necessidade, porque ele ainda está reverberando. Todo aquele processo espiritual que aconteceu, ele continua reverberando naquela pessoa. Então, voltando àquela questão de Woodstock, o governo viu como um problema a pessoa não ser mais tangível. Então, criou-se todo um sistema, criou-se todo Um uma movimento argumentação para de dizer que que era ilegal, né? isso, tanto é que o movimento foi subvertido através até do próprio símbolo, entre outras coisas, porque as pessoas que estavam naquele movimento eram tidas como vagabundas. Então, outra questão foi o símbolo, que normalmente aquele, nesse sentido, né? Uhum. Ele foi subvertido, porque o símbolo original é esse, que seria é uma runa nórdica que ela é uma menção à árvore da vida. Então, até numa menção à questão do Avatar, do filme em si, que eles Hum. tinham uma conexão com Gaia, principalmente a partir, no caso, Ewa, eles chamam, a Gaia deles é Ewa, né? E aí, a partir dessa conexão, eles tinham com uma árvore central da tribo. Então, da mesma forma, o arquétipo da árvore, ele é amplamente utilizado em várias culturas, em várias tradições, em vários espaços holísticos, e, e assim vai. E aí, esse arquétipo ele foi subvertido. E quando a gente tem a inversão de um arquétipo, a gente tem todas aquelas potencialidades que ele seria para construir, para unificar os povos e as nações e tudo mais, e ele fica invertido. Então, a desunião, a destruição, o caos. Então, todo aquele processo acabou acontecendo, gerando a, a paralisação total de tanto o uso, mas continuaram utilizando de forma De escondida, passou a ser forma ilegal. mais abrangente, né? Que você fala. Isso, e inclusive as pesquisas, porque justo naquela época foram que, junto do movimento, iniciaram as pesquisas e foram vendo que nas pesquisas, principalmente lá para a parte da Europa, que as pessoas não estavam mais acatando as ordens de superiores, porque elas começavam a pensar por elas, e principalmente no sentido de ter o foco na união entre as pessoas. E aí isso começou a ser um problema para os governos, porque os governos, principalmente os que têm aquela visão bem Eu quero é o dominadora, capitalismo, eles né? Capitalismo por tudo, acima de tudo, não, nada de amor. Eu quero é isso. dinheiro e vamos interromper isso aí, é verdade. Isso, e aí nessa estrutura o movimento foi suprimido. E agora, de uns tempos para cá, esse movimento está ressurgindo e as pesquisas científicas também voltaram. Tanto é que tem um instituto de referência lá de São Paulo chamado Instituto Fanerus, ou Fanerus, não estou lembrado direito como pronuncia, que eles são pesquisadores do uso de psicodélicos. E eles já são pesquisadores que viajam, que participam de congressos, são pessoas altamente qualificadas, psiquiatras,
pessoas ainda tem um rapaz aqui falando, ritos, chás, É, podemos levar. Pronto, John, realmente é essa a realidade hoje que a gente está passando. Essa questão do preconceito que atrapalha a difusão desse conhecimento, de que existem esses recursos. E aí, o que nós podemos fazer é dar continuidade a esses movimentos de esclarecimento. E pessoas, e que a partir dos exemplos das pessoas a gente consiga ancorar uma nova consciência, principalmente a partir dos estudos, que eu ainda vou fazer um outro movimento de live relacionados aos estudos científicos. Eu ainda vou iniciar essa parte. Eu estou primeiro me focando nos relatos, que já é uma boa constatação. meu Mas aí ex-marido depois entrou eu vou. na live, ó. Ah, foi? Oi, Max, seja bem-vindo. É o E Max mesmo. E aí, a partir daí, a gente conseguir gerar uma nova consciência para as pessoas, de que aquilo não é do uso de pessoas viciadas, nem nada disso. E que até pode gerar um vício, pode, vai depender da condução do ritual e principalmente da sua intenção com ele. Porque existem casos de pessoas que fazem uso de drogas, drogas pesadas, e com um ritual bem conduzido, a pessoa consegue sair, como foi o caso de um rapaz, que ainda vou ver o testemunho dele, que ele, no dia seguinte de um ritual aqui nosso, ele pegou todos os maços de maconha e deu descarga e nunca mais utilizou, até onde eu sei. E Teve outras aquela situações de menina pessoas que se também, né? afastaram total. Sim, sim, o Do caso remédio dela, controlado. que ela estava imersa num processo bem denso de remédios controlados e da primeira sessão ela decidiu que não ia mais e já faz 3 meses que ela E ela paralisou. disse que não sente a menor falta. Isso. E aí, inclusive, se eu não me engano, era uns tarja preta bem, Era um tarja preta bem pesado que ela puxado. tá. A Michelle tá falando, eu. Pois é, a Michelle tá aqui, no caso. E aí, pessoal, essa é a importância do processo, da gente estar dando esse esclarecimento, que você possa ver que existem lugares sérios. Ela está falando Rivotril. E aí, a partir desses processos, desse esclarecimento, a gente vê que, novamente, os dois pilares principais, ver um lugar de referência, ver um lugar em que você veja confiança nas pessoas, ver um lugar onde você veja competência da condução e você está aberto, aberta ao processo. É um dos pontos assim primordiais, essenciais para que você possa ter uma boa experiência. E ciente do que você quer para você como um melhoramento. Porque a depender da condução e a depender de como você tem esse trabalho, esse processo para você, você pode estar simplesmente trocando um vício por outro. Embora o chá ele não vicie. Eu tive essa experiência e outras pessoas tiveram experiência também de passar um bom tempo sem tomar e não tiveram nenhum tipo de adicção, nenhum tipo de questões de abstinência, melhor dizendo. Então, a questão é, o que está claro na sua mente do que você quer para você? E a partir do momento que você tem certo do que você quer para você, na sua melhoria de vida, na sua melhoria de consciência, aí tudo mais vai se arranjando para isso. Assim como foi o teu caso, Jamile, que não tinha possibilidade da pessoa ficar com a criança, com a tua filha, não tinha possibilidade, que estava apertada a questão do financeiro, e aí desdobrou que deu certo os dois, assim como foi o caso da Alessandra, que inclusive ela é uma das pessoas que foram entrevistadas, que ela estava numa semana bem apertada. Os clientes, tanto da parte dos bolos que ela faz, quanto do tarô que ela joga, foi a semana de baixa, justamente a semana do pré-ritual. E aí ela se dedicou tanto, ela se entregou tanto ao processo, que o trabalho dela por ela mesma e da egrégora envolvida dela virou a chave da coisa. Na semana seguinte ela estava com mais pedidos, na semana seguinte ela estava com mais clientes da parte Eu da bati minha batuladora. meta esse mês, estava 3 meses sem bater. Pois é.
Então, é muito esse processo do que você quer trabalhar em você. E a partir desse momento em que você quer, do que você quer trabalhar em você, aí sim as coisas vão mudando. E vão mudando, podem ser processualmente, de uma forma processual mesmo, como Ó, a Lei pode aí ser falando. de uma vez só. Inclusive A a Lei Lei está aí falando falando. aqui, Alessandra. Verdade, não tinha nada. E melhorou demais. Pois é. Então, foi uma pessoa que entrou e entrou de cabeça. E que teve um ótimo retorno. Por quê? Porque ela entrou. Essa foi a questão principal. É. E é engraçado, né? Eu estava aqui me lembrando do processo. Uhum, Porque, tipo assim, até então eu não sabia se ia dar certo. É a partir do momento que eu disse que ia dar certo, porque na minha cabeça eu deixei, tem que dar certo. Eu não tô com nada aqui de certeza, mas tem que dar certo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça que tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo, até que deu certo. Né? E aí você disse assim, eu tenho 15 minutos para iniciar o processo de ancoragem, que aí você estava fazendo, né? uhum. Passados os 15 minutos, eu cheguei em casa, fui tomar banho, aí eu sentei no sofá e comecei. Eu digo, gente, eu tô tão enjoada. E eu não tinha comido nada. Eu digo, gente, eu tô tão enjoada. E eu digo, gente, será que é um negócio? Eu falando com Israel, ele, te acalma, mulher, tu já entrou no processo. Tu tá entrando no processo, tu tá preparado para... Eu disse, eu tô, porque eu tô aqui já, tô assim, tô um pouco estranha, eu não tô bem. Não. E aí já comecei a entrar no processo, porque eu me permiti viver esse processo desde o momento que eu falei com você, desde a minha cabeça, que eu não tinha nada que tivesse convergindo para dar certo, mas eu disse assim, tem que dar certo. E Uhum. até nisso a gente chama de lei da atração, acredito que conheça, e realmente atrai, Sim. né? E realmente atrai. Então, tipo, eu não tinha nada. Mas eu queria ir, era uma certeza que eu precisava ir. Eu me sentia lá, eu me via lá. Então, no final deu tudo certo. E quando eu finalmente eu soltei a palavra, deu certo, tá? Vi, aí eu comecei. Gente, que é isso? O Foi processo bem começa da inscrição, porque a partir da inscrição você passa a estar dentro da egrégora. E é, nós, inclusive, nós paralisamos boa parte das atividades no espaço quando nós estamos em ritmo de pré-ritual. É uma semana para estar ancorando tudo. É o dia do ritual, com todas as questões que envolvem a preparação para que esse dia aconteça da melhor forma. E é toda uma semana para reorganizar o espaço e fazer os encaminhamentos do que foi trabalhado no sábado. Então é um processo que demanda tempo, que demanda muita energia e é, que movimenta muito com todos, principalmente aqui, porque muitos dos processos eles acabam sendo compartilhados. E aí, às vezes, quebra uma luz aqui, às vezes quebra um copo ali. É todo o processo da coisa acontecendo e gerando movimento. Então, a partir do momento que a pessoa vai e firma, eu vou, faz a inscrição e garante a vaga dela, ela já entra na egrégora, a egrégora já começa a trabalhar ela e ela já começa a estar incluída automaticamente nos processos dos fogos preparatórios e os outros recursos que a gente usa para estar ancorando para o ritual. é verdade. E é muito assim, a gente de fato tem que acreditar. Tu falou agora desse negócio de copo quebrando, não sei o que, a energia é uma coisa muito engraçada, né? Tipo, se você parar, e aí, quando você vai fazendo a utilização da medicina, que ela vai começando a abrir a tua cabeça, a abrir a tua mente, que você vai tendo essas pequenas percepções, você vai vendo que você fica muito. Meu Deus, como é que pode isso? Eu não tinha percebido isso. Essa questão da energia é uma questão que é de fato muito válida, porque a energia da casa está um pouco densa, não sei o que. Pode prestar atenção, sempre quebra alguma coisa antes de chegar até você. E Uhum. aí, se você se atentar para isso, né? Se você se atentar para isso, opa, o que é que está acontecendo? Às vezes, eu tava, eu teve um mês aqui que estava cheio de problema, não sei o que, acho que queimou uns 3 equipamentos eletrônicos. Eu digo, opa, peraí, vamos conversar aqui, vamos limpar o negócio, vai dar tudo certo.
e vamos rezar, vamos orar, vamos limpar o ambiente, a energia, botar para circular. É muito engraçado isso aí mesmo. De fato, ela primeiro bate nas coisas para depois bater em você, né? Sim, Agora você tem que perceber. ou até às vezes, até tem um outro movimento também, de quando está muito pesado e a gente faz um movimento de limpeza e aí quebrar. É, também tem. Também tem Também. essa forma. Que as coisas começam a. Tem uma que as coisas começam a complicar e aparece uma infiltração, e aparece uma rachadura, e aparece N coisas. Aí, quando você começa a reorganizar, às vezes parece que está piorando, mas está melhorando. Porque é como aquela gaveta que você viu que estava bagunçada, não tinha condições de ajeitar, voltou, e aí aquela gaveta foi piorando. Depois você volta para aquela gaveta, tem que tirar tudo para reorganizar e pôr uma nova ordem lá. Então é normal de acontecer também de algum item da casa quebrar, algum eletrônico pifar, quando a Até gente os está bichinhos que fazendo. aparecem na nossa casa, né, Davi? Também dizem muito. Sim, com certeza. Eu tava lendo sobre isso, que até os bichinhos que aparecem na nossa casa, eles dizem também muito sobre a energia que está emanando no lugar. Sim. Não sei se faz muito sentido, mas eu estava estudando sobre isso, eu Não, acredito que faz sim, faz sim. peguei. Porque a energia da casa é como se a casa fosse uma outra entidade, um outro ser. É como se a gente habitasse um outro ser, porque aquele ser é formado do somatório das energias de quem vive, ou também de quem viveu, se não for uma casa de primeiro dono. Tem também a questão de ser, tipo assim, pode até ser uma casa de primeiro dono, mas o terreno em si é alguma coisa, né? Sim, pode ser. Pode ter sido um lago antes, pode ter sido um lugar onde passava rio e ainda corre um veio de água embaixo. Então, através da radiestesia, a gente tem a explicação que esses veios de água, por conta da composição da água e dela ser casa que entra água demais também, aí precisa olhar muito os processos de liquidez financeira, que é o que a Michelle está perguntando. E, bom, aquele veio de água, aquela corrente que está passando, ela também, por conta da questão química dela, tem um processo de eletromagnético correndo lá. E esse processo eletromagnético, ele atua em todas as dimensões. Não é porque está embaixo do chão que não deixa de influenciar na nossa casa. Então, há uma necessidade, quando a gente percebe essas questões, principalmente quando a gente tem um quarto de dentro da casa que a gente não consegue entrar, ou não consegue passar muito tempo, que tem alguma coisa estranha lá que a gente não consegue identificar, pode ser, podem ser várias questões. Inclusive algo embaixo da terra, como um veio de água que está passando por lá, de boa, mas que está gerando uma desordem eletromagnética, que é a necessidade de dar uma averiguada lá e promover instrumentos radiestésicos de correção, ou algum outro recurso que você use no sentido energético para corrigir a energia do ambiente. E aí, com o tempo, aquela energia vai se reorganizando, o veio de água continua lá, mas é como se criasse um campo de proteção, aquele recurso que você utiliza. E aí, a partir daí, começa a não ter mais problema naquele cômodo. E, naquele momento da correção, no ato da correção, pode quebrar alguma coisa. Não é que vai, mas E, pode. e também não só a casa, né? A gente cuida da nossa energia, porque às vezes é a gente que está carregado. Às vezes E a a gente, gente que nossa, esse carrega ambiente a está casa. carregado. Não, é a gente. Então, Por cuida isso da que, nossa energia também. isso, por isso que a gente precisa entrar muito nesse processo de autocuidado, não só no sentido mental, não só no sentido emocional, não só no sentido físico, mas no sentido energético também. E espiritual para quem tiver aberto a esse sentido. De E forma a que, medicina ajuda, né? sim, e de forma que quanto mais organizados a gente consegue ficar, e mantendo o ambiente o máximo de organizado possível, aí a gente consegue começar a harmonizar as energias de fora para dentro. E de dentro para fora também.
porque um ambiente organizado, ele vai refletir uma pessoa que está com um grau de organização melhor interno. Não no sentido hipocondríaco da coisa, de não pode ter um Um farelo grão de areia, né? de areia, mas no sentido de você buscar ordenar as coisas dentro de você. E a partir dessa ordenação, as coisas vão se organizando. A organização mental ajuda na organização externa, né? E você Basicamente, isso investir aí. nas duas. E Sim, como eu tinha falado, o sim. chá também ele facilita essa autopercepção. Que teve até um momento que eu estava utilizando não um chá, mas uma outra medicina há um tempo atrás, e eu pedi o que que eu preciso fazer para melhorar, para me melhorar. Aí veio a resposta: organize seu quarto. E aí eu fui ver que na época, o meu quarto, naquela época, 10 anos atrás, ele estava um caos. E aí eu, vale, é isso mesmo. E aí eu comecei a fazer um movimento de estar reorganizando lá. Muitas vezes as respostas elas são mais simples do que a gente imagina e elas são tão simples que a gente não acredita que é uma resposta. A E são gente as acha que é pequenas só um pensamento que a gente teve. percepções. Hã? São as pequenas percepções, né? Essa questão Sim. do quarto, eu leio muito sobre muitas coisas, né? É uma coisa que você falou, tipo, ah, meu quarto estava desorganizado naquela época. Eu estava num estudo, enfim, eu não vou me lembrar a referência agora, porque minha memória recente está péssima depois da Covid. A desculpa da Covid, mas é verdade. Sim. Mas, assim, o que é o central da ideia? Tipo assim, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é organizar o seu quarto, organiza a tua cama, tu já começa organizando tua vida ali desde aquele primeiro momento, entendeu? Organizando a tua cama. Começa pelo básico, o mais simples é o que eu levantei, eu vou deixar minha cama toda bagunçada só porque eu vou deitar de novo, novamente. É a mesma coisa, tipo assim, eu não vou tomar banho porque eu vou me sujar de novo. Organiza a Sim. tua cama, já começa organizando o teu dia, entendeu? E isso vai melhorando ali todo o passo a passo do teu dia, vai abrindo, melhorando a abertura aí dos teus caminhos, né? Então, assim, essa questão do quarto bagunçado, ela de fato, eu estava me lembrando desse ponto aí. Sim. É muito importante mesmo. Pois é isso. Pois então, Acredito que é isso, né? pois eu agradeço. Eu e no nome da Antônia, a gente agradece muito a tua disponibilidade, Jamile, de estar falando como que foi a tua experiência. É muito importante cada pessoa que fala para estar trazendo mais essa lucidez, que as pessoas precisam dessa lucidez, desses exemplos, para que elas possam se motivar a ir atrás de conhecer, né? Seja conhecer indo, seja assistindo documentários, tendo acesso a mais conteúdos, de forma que essa questão dos psicodélicos ela possa ir mudando para positiva, para mais positiva, com o passar do tempo. Sim, com certeza. E é o que eu falei durante a live inteira, gente. Se você tem dúvida, vamos procurar informação. Davi criou uma página, né, no Facebook, lá um grupo no Facebook. Ah, Como é o nome do foi grupo no Facebook? ayahuasca em Fortaleza. Que Nós temos uma a gente ayahuasca em não Fortaleza, achar. pronto. Tem ayahuasca em Fortaleza Google, que aí seria já de uma menção ao espaço, e também tem outros lugares próximos à região metropolitana. Até onde eu vi, nós somos o único espaço registrado dentro de Fortaleza. Eu posso estar errado. Então, outro espaço que queira se manifestar, fica à vontade. E, e aí eu criei uma página, tanto para os movimentos desse espaço, quanto para trazer mais esclarecimentos de testemunhos, de relatos no Facebook, onde está Ayahuasca em Fortaleza, onde eu sou administrador desse grupo. E aí quem quiser estar entrando, é um grupo livre, livre para manifestar, livre para perguntar, livre para compreender, principalmente. E assim, não tenham vergonha. Se você não quiser se manifestar no grupo, ou se você não quiser se manifestar, tipo, eu tenho alguns amigos que participam, mas eu não sei se eu pergunto, porque eu não sei se eu vou, porque eu tô naquele negócio de não sei. Segue aquele conceito que eu dei no começo.
Vai sem dizer para ninguém, mas tem alguma dúvida, procura quem possa te responder com responsabilidade sobre essa dúvida. Entendeu? Não vai pela cabeça dos outros, vai pela tua necessidade. Você está precisando daquilo? Você está precisando daquele processo? Então, tipo assim, se aquilo está te chamando, vai pela tua necessidade. Está com dúvida, não quer falar com um amigo, não quer falar com alguém? Chama o Davi, chama o Antônio, eles são super solícitos. Às vezes, obviamente, que pelas obrigações diárias eles demoram um pouquinho para responder, mas eles sempre respondem. Eu nunca fiquei sem uma resposta em todas as vezes que eu chamei, e eu chamo, e a gente pergunta, mas assim, não deixe de viver a experiência, se permita viver, entendeu? E não deixe de viver por medo. O medo ele não leva ninguém a nada, ele só traz travas para a nossa vida e atraso para a nossa vida e para a nossa evolução. Sim. Se a gente puder abrir a mente, se a gente entender e sabermos que não é muito prepotente da nossa parte achar que estamos sozinhos, que a nossa verdade é uma verdade absoluta, que religião X é a única que vai funcionar. Para você, às vezes, não funciona. Eu sou católica, me batizei, fiz tudo. Minha mãe é evangélica, eu vou para a igreja dela, porque eu gosto de escutar a palavra às vezes, mas eu tô ali, fui consagrar, e para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu tive respostas que eu precisava ter, e eu vou continuar consagrando, porque eu ainda preciso ter outras respostas, entendeu? É o processo de cada pessoa. Então, não deixe de ir por medo ou por falta de informação. Busca a informação, mete a cara e vai. Eu tenho certeza que se está te chamando é porque você precisa participar desse processo. Né? Isso. E aí, dentro disso, nós vamos fazendo a triagem, se inclusive é o momento realmente que você tem condições de participar, porque tem alguns requisitos que a gente precisa avaliar, de remédio controlado, alguns requisitos no sentido de histórico familiar e alguns requisitos também com relação ao uso de drogas. E aí nós vamos conversando, chegando ao entendimento, se é o momento ou se a gente coloca a pessoa em algum outro recurso para prepará-la para o momento do chá. Então, tudo isso é muito importante, tanto de ser conversado quanto aplicado. Cuidado. É um cuidado. Você precisa ter cuidado com você e eles têm muito cuidado com a gente. Em todo o processo. Em todo o processo. Eu me senti muito assistida e por isso a confiança em indicar e por isso a confiança em ir de novo. Me senti muito assistida. Eles dão informação para a gente e eu acredito que a gente precisa primeiro ter um lugar de fato que seja confiável, Sim. né? Eu acho que é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Então, assim, se tem um lugar confiável, se tem uma pessoa que está estudando ali para que você tenha a sua experiência de forma mais saudável, de forma mais proveitosa possível aí para o teu crescimento, aproveita, já está aqui, vai, só vai, né? Perfeito. Tá bom? Tá, minha querida, gratidão, gratidão nossa por você estar aqui, gratidão a todos que estiveram e que passaram pela live e que estão. E Meu esse foi direct mais um tá movimento. aqui, ó. Hã? Meu direct tá aqui, ó. Ah, Cheio de vídeo. e aí, nós vamos Janeiro, conversando. janeiro eu tô com a galera. Todos bem-vindos. E aí nós vamos conversando aqui, nós aqui, né, que você que está assistindo, nós vamos conversando ao longo dessas próximas lives que vão ser realizadas e também os outros movimentos também de esclarecimento sobre a medicina e sobre outros recursos relacionados a terapias integrativas. E é isso, eu quero agradecer a todos que estiveram, que estão e que vão estar. Amém. E novamente com uma gratidão nossa especial a Jamile por estar dispondo do seu tempo e também estar partilhando a sua experiência. Obrigada, gente, aí, pela paciência de assistir a gente, por se informar primeiramente, né? Eu acho que o primeiro passo vocês já estão dando que é se informar, participar, né? Obrigada. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigada, Davi, você sempre por ser muito solícito, Antônia também. Tá bom? Em breve estaremos aí novamente para consagrar e para tirar aquelas outras Tá dúvidas. bom, tudo no tempo certo.
Tá bom, gente. Boa Boa noite. noite a todos. Beijo, Jamil. Tchau.